Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Pokémon, uma nova jornada. Capítulo 451, os Pokémon de Albus e Fujiki. Nós vencemos, nós vencemos. As crianças da velha Casa Verde, que estavam assistindo à batalha de ginásio de Terrance, imediatamente comemoraram. No entanto, houve exceções, como a Yan, que permaneceu indiferente. Que piada, vencer não era completamente normal. Ah, está rolando uma batalha de ginásio? De repente, Albus apareceu do nada e deu um tapinha no ombro de Yan, dizendo, bom dia a todos. Bom dia. A Yan ficou surpreso. Não era mais exatamente manhã. Irmão mais velho, lembro que você também é um treinador, certo? Rina perguntou de repente. Hein? Assim, eu mencionei isso ontem. Albus ficou um pouco surpreso. Embora ele não seja oficialmente um treinador e tenha apenas 3 Pokémon com ele, ele ainda pode ser considerado um treinador, certo? Quando se tratava de força, ele estava muito confiante em suas habilidades. Então, ao ouvir a pergunta de Rina, Albus imediatamente colocou uma expressão confiante. Não estou me gabando, mas meus Pokémon são todos muito fortes. Após o fim da batalha, Terrance estava de bom humor. Depois de chamar dos toques de volta e dar algumas dicas ao novato, ele subiu as escadas com Scarlet. Logo eles notaram que o grupo estava envolvido em uma conversa intensa com Albus. O que vocês estão fazendo aqui? Terrance ficou confuso. Irmão Terrance, o irmão mais velho Albus também quer ter uma batalha de ginásio. Rina gritou. Terrance levantou uma sobrancelha. Lembrando de Butterfree enfrentando a Aerodactyl, ele balançou a cabeça vigorosamente. Você nem está planejando participar da conferência sempre grande. Por que está se envolvendo nisso? Eu só quero mostrar meus Pokémon para as crianças. Albus riu. Como ele também era órfão, ele achou divertido passar um tempo com as crianças da velha Casa Verde. Então mostre a eles diretamente. Terrance disse casualmente. Isso. Vendo os olhares de expectativa nos olhos de Rina e Miu, Albus pigarreou. Tudo bem então, mas meus Pokémon são bem ferozes. Não estou assustada. Rina disse. Além de ter sido assustada por um Arcanine uma vez, ela nem sequer tinha ficado assustada quando foi perseguida por uma Poochyena. Vamos para o quintal do ginásio. Rina sugeriu. Terrance não disse nada, mas depois de terminar o que estava fazendo, ele seguiu junto. Ele também estava curioso para ver os Pokémon de Albus. Rugido. Com uma entrada avassaladora, a Aerodactyl saiu de sua Pokébola, batendo suas asas com tanta ferocidade que fez o grupo de crianças cambalear para trás. A aura de Aerodactyl era esmagadoramente poderosa e irrestrita, transbordando ferocidade. Apesar de ter enfrentado esse Aerodactyl em batalha antes, Terrance não pôde deixar de sentir uma renovada sensação de surpresa ao vê-lo mais uma vez. Além de Aerodactyl, havia também o Pokémon As de Albus, Lucario. No entanto, comparado ao abertamente imponente Aerodactyl, Lucario parecia muito mais calmo. Isso lembrou Terrance de seu próprio Galad, que havia sido aprimorado pela diversidade. Esses dois Pokémon tinham auras muito semelhantes. E este aqui, um último flash de luz apareceu quando a Pokébola que Albus jogou pousou perto da piscina do quintal do ginásio. Um Gyarados, cuja aparência feroz não era menos intimidadora que a de Aerodactyl, surgiu na água. Rugido. Com um único tapa de sua cauda, inúmeras gotas de água espirraram no ar. Parece que está tentando intimidar os outros, mas na realidade é bem gentil. Depois de soltar Gyarados, Albus explicou a todos. Eles realmente são todos ferozes. A Yan olhou para Aerodactyl e Gyarados antes de desviar seu olhar para o silencioso Lucario. Exceto por Lucario, os outros dois Pokémon não pareciam fáceis de lidar. Especialmente aquele Aerodactyl, a Yan tinha visto com seus próprios olhos como ele lutava em pé de igualdade com Altaria. É isso! Vendo que Albus tinha enviado apenas 3 Pokémon, Terrance pensou consigo mesmo. Ele tinha apenas 3 Pokémon? Ou ele estava apenas escolhendo mostrar 3? Os rugidos de Aerodactyl e Gyarados ecoaram pelo ginásio Falarbor enquanto eles emergiam de suas Pokébolas. Ao ouvir a comoção, Fujiki, que estava lendo na biblioteca do ginásio, não conseguiu evitar de se aproximar. O que vocês estão fazendo? Fujiki perguntou ao ver Albus com todos os seus Pokémon. Fujiki, você também está aqui. O ambiente aqui é agradável. Por que não deixar seu Roserade e os outros saírem para tomar um ar fresco? Albus notou Fujiki e sugeriu. Não precisa. Fujiki hesitou por um momento, depois balançou a cabeça. Está tudo bem. O ginásio tem bastante comida extra para Pokémon. É quase meio-dia, então vou começar a preparar o almoço. Terrance disse neste momento. Nós mesmos fazemos toda a comida, acrescentou Rina. Fujiki olhou para os dois, permaneceu em silêncio por um momento, então pegou 2 Pokébolas e as pressionou gentilmente. Tudo bem então. Roserade e Ninetales, vocês dois também saiam. Roserade e Ninetales emergiram de suas Pokébolas. A expressão de Terrance mudou um pouco. Ele tinha pensado originalmente que Albus era o único com Pokémon fortes. Mas ele não esperava que os 2 Pokémon que Fujiki enviou fossem quase tão fortes quanto a Aerodactyl. Uau, que Ninetales lindo! Rina e Miu correram rapidamente para Ninetales. Vocês dois criaram seus Pokémon muito bem. Terrance olhou para os 5 Pokémon e suspirou profundamente. Albus não escondeu nada e disse, Aerodactyl, Roserade e Ninetales estavam entre os Pokémon que foram maltratados por eles. Depois que resgatamos alguns Pokémon, esses foram os que escolheram nos seguir voluntariamente. Quanto a Gyarados, eu o capturei usando meu poder de aura para sair da Ilha do Pesadelo. Ele era o senhor da costa daquela área marítima. Sua força era uma das melhores naquelas águas. Por que você está me contando tudo isso? Terrance olhou para ele. Você não está curioso para saber por que nós dois só temos esses poucos Pokémon? Terrance pensou que Albus continuaria falando, mas, para sua surpresa, ele de repente ficou em silêncio. Irmão Terrance, apresse-se e traga seu Vulpix branco. Quero ver Ninetales e Vulpix juntos.
Acontece que Rina apareceu de repente ao lado deles. Terrance hesitou por um momento antes de dizer. Tudo bem, vamos deixar todos eles saírem. Vou preparar a comida agora. Altaria, Galad, Casfor, Mismagius, Arcanine, Vulpix de gelo. Terrance liberou todos os seus Pokémon de suas Pokébolas. Assim que Altaria e os outros apareceram, eles imediatamente sentiram a aura poderosa dos Pokémon de Albus e Fujiki, travando olhares com eles em um instante. Relaxe. Terrance falou rapidamente. É hora do almoço. Esse Vulpix. Fujiki falou lentamente, seu olhar cheio de surpresa enquanto olhava para o Vulpix branco como a neve. Ela se virou para Terrance, esperando por uma explicação. É um Vulpix de Alola. Como eles vivem em montanhas nevadas há gerações, sua forma mudou. Os Pokémon daquela região são um pouco diferentes dos daqui de Hoenn. Terrance explicou. Fujiki caminhou até o Vulpix de gelo, agachou-se um pouco e estendeu a mão para acariciar gentilmente seu pelo. Terrance, seu Arcanine parece bem forte. Que tal uma batalha? Outra hora. Preciso preparar comida e tenho uma batalha de ginásio esta tarde. Terrance suspirou. Capítulo 452. Terrance irritado. Forretres, use seu ataque final, derrubar. Forretres, cujo corpo inteiro estava coberto por uma concha dura como aço, entrou no estado de giro rápido, desferindo um golpe poderoso com a força de seu movimento giratório. Vamos decidir o vencedor, Tiflosion. Envolva-se em chamas e use seu inferno mais poderoso. Um jovem deu sua ordem com entusiasmo. Vamos dar tudo de nós. A figura giratória vermelha e branca avançou direto para o Tiflosion do desafiante. No instante seguinte, uma onda de choque massiva irrompeu quando a energia da colisão explodiu para fora, rapidamente engolfando ambos os Pokémon. Forretres. Tiflosion. Um momento depois. Forretres não pode lutar, então o vencedor é Sione de Cidade Fumaça. Scarlet acenou a bandeira. Terrance soltou um suspiro. Você foi ótima, Forretres. Depois de falar, Terrance pegou o emblema de coordenação e o entregou ao desafiante. Esta é a prova da sua vitória. Parabéns, foi uma batalha fantástica. Não, obrigada, Sr. Terrance. Sua Forretres era realmente forte. Sione ainda parecia um pouco abalada. Ele estava entre os top 32 na última conferência de prata e pensou que coletar emblemas para a conferência sempre grande não seria muito difícil. No entanto, a batalha 2 contra 2 no ginásio de Falarbor já o havia levado ao seu limite. Na verdade, se Forretres não tivesse sido nocauteado primeiro devido ao recuo de seu próprio movimento, seu Tiflosion também não teria durado muito mais. Ele nunca havia enfrentado um oponente com um estilo de movimento tão estranho e uma força de impacto tão devastadora. Durante a batalha, Forretres havia confiado inteiramente no giro rápido para a mobilidade, tornando sua trajetória de movimento difícil de prever. Além disso, Terrance havia usado defesa de ferro, um movimento originalmente criado para aumentar a defesa, para reforçar ainda mais Forretres. Seu corpo havia se tornado incrivelmente resistente e quando combinado com o momento giratório do golpe baixo, cada ataque o deixava nervoso. Felizmente, ele teve um momento de inspiração e decidiu usar seu Pokémon inicial no último momento, usando a estratégia de Terrance para combater Forretres, aproveitando a vantagem do tipo fogo, usando movimentos como Roda de Chamas e Inferno para se defender e contra-atacar Forretres. Sione conseguiu resistir e reivindicar a vitória contra Terrance. Seu Tiflosion também é muito bem treinado, disse Terrance com um sorriso. Depois de ver Sione ir embora, Terrance subiu as escadas. Seus deveres de ginásio do dia estavam completos, e ele também tinha acabado de premiar o primeiro emblema de ginásio de Falarbor. Como o oponente teve a visão de escolher um Pokémon que contrariasse o estilo de batalha de Forretres, Terrance o considerou qualificado, pelo menos até certo ponto. Mas, na verdade, o principal motivo foi que Terrance queria premiar um emblema no primeiro dia de condução de batalhas de ginásio, forçando-se a fazer uma mudança. Ele ainda tinha maneiras de combater essa estratégia, mas considerando que seu oponente era um competidor top 32 da Conferência de Prata, ele já tinha se saído bem o suficiente. Terrance simplesmente seguiu o fluxo e deu o primeiro emblema. Afinal, se ele continuasse derrotando todos os desafiantes, tornando isso um hábito, ele só estaria criando problemas para si mesmo. O fato de ele ter conseguido conter a técnica de coordenação de Beedrill já prova que ele é qualificado. Mesmo que ele tenha confiado na vantagem de tipo para derrotar Forretres. Bem, serei generoso dessa vez e darei a ele o primeiro emblema. Terrance bufou, então notou Albus. Por que você está assistindo batalhas de ginásio de novo? Porque eu estava entediado. Albus riu. Mas me diga, por que você não usou o movimento autodestruição no final? Isso teria resultado em empate, certo? Ou você poderia ter feito Forretres usar vingança durante o impasse. Isso poderia ter deixado você vencer. Você deve ter pensado nessas opções, certo? Respondeu Terrance. Ei, o que foi esse? Na verdade, havia outra maneira de vencer, disse Terrance. Albus ficou surpreso. Deixe-me pensar. Provavelmente há. Qual foi sua ideia? Eu poderia ter usado tóxico enquanto colidíamos. Com tantas colisões, o oponente definitivamente teria sido envenenado e não teria durado muito, disse Terrance. Certo. Forretres é do tipo aço, então a estratégia tóxica pode funcionar. Mas o veneno não seria expelido devido ao giro rápido? Albus perguntou, confuso. Isso é verdade. Terrance percebeu de repente. O rosto de Albus escureceu imediatamente. Estou começando a duvidar se sua Forretres conhece mesmo o tóxico. Esse movimento é notoriamente difícil de aprender. Terrance pensou por um momento. Na verdade não. Então por que você tocou nesse assunto? Porque você estava falando demais. Os lábios de Terrance se contraíram enquanto ele perdia o interesse em continuar a conversa. Esta era apenas uma batalha de ginásio, não uma luta de vida ou morte. Esse cara e aquela garota chamada Fujiki, que estava sempre perto dele, estavam em sintonias completamente diferentes.
Depois de se familiarizarem, um começava a divagar sem parar, sem se considerar um estranho, enquanto o outro não dizia uma palavra a menos que alguém falasse com ele primeiro. Você não pode simplesmente ir ler alguns livros com aquele seu amigo? Terrance sugeriu. O ginásio de Falarbor tem uma coleção enorme. São todos livros que eu costumava. Ei, eu não gosto de ler. Albus respondeu sério. A propósito, a comida que você trouxe no almoço estava muito boa. Eu podia dizer que meu Pokémon adorou. Que tal me ensinar a fazer? Vá ler um livro. Está aí. Terrance foi embora sem hesitar. Perfeito. Albus exclamou de repente. Terrance, achei que você não gostasse de ler. Parando no meio do caminho, Terrance ficou genuinamente confuso com esse cara. Albus assentiu. Mas Fujiki está lendo, não está? Terrance realmente planejava ir redigir novos formatos de regras de ginásio agora, mas pouco antes de sair, algo lhe veio à mente. Ele se virou e disse, não há mais ninguém por perto agora. Aquela conversa que deixamos inacabada no pátio, podemos continuar? Que conversa? Albus perguntou. Você perguntou se eu estava curioso sobre o porquê de vocês terem apenas esses poucos Pokémon. Ah, isso. Pensei que você não estivesse interessado. Não é nada realmente. O motivo é bem fácil de adivinhar. Tudo bem, estou indo. Não esqueça de vir jantar. Terrance disse desamparadamente. Noite. Depois do jantar, a avó Arlan de repente chamou Terrance. Eu encontrei a filha do Tetsu na estrada hoje. Ela parecia estar procurando por você. Se você tiver tempo, deveria passar na casa deles. Tio Tetsu? Não é o pai da Kotoko? Kotoko? Os olhos de Terrance piscaram. Por que ela estaria me procurando? No momento seguinte, Terrance de repente se lembrou de todas as coisas estranhas sobre Kotoko desde que ela voltou. Ele já havia suspeitado de algo antes, mas não tinha conseguido tirar nenhuma conclusão. No entanto, depois de passar um tempo com Albus e Fujiki hoje, algo clicou. Mesmo que não houvesse nenhuma conexão lógica, quando ele corajosamente sobrepôs as experiências de Kotoko nos últimos anos com as de Albus e Fujiki, na verdade, encaixou perfeitamente. Entendido. Vou lá amanhã. Terrance franziu a testa ligeiramente, despediu-se da vovó Arlan e voltou para seu quarto. Então, ele retirou vários rascunhos, propostas para todos os novos formatos de ginásio. Antes de enviar uma solicitação oficial, ele precisava refiná-la ao máximo possível, escolhendo o melhor plano entre as opções que maximizassem seus próprios interesses. Capítulo 453. Conversa de coração para coração com Kotoko. Cidade de Falarbor, lar de Kotoko. No início da manhã, Terrance chegou para uma visita. A maioria dos moradores de Cidade de Falarbor mantém uma rotina diária bastante regular. Como esta era uma cidade agrícola, seu estilo de vida é amplamente estruturado em torno de seus horários de trabalho. Quando Terrance chegou, os pais de Kotoko já tinham ido cuidar dos campos, deixando Kotoko sozinha em casa. Você está aqui. Ao ver Terrance, Kotoko o convidou para entrar. Água ou suco? Tem alguma Coca-Cola? Perguntou Terrance. Kotoko. Desculpe, foi um reflexo. Suco então, suco de pera-neve, disse Terrance. O suco foi preparado rapidamente. Em Cidade de Falarbor, quase todas as famílias mantêm esse suco já à mão, tornando-os o refresco perfeito para os convidados. Você deve ter me chamado aqui para alguma coisa, certo? Terrance perguntou depois de tomar um gole. Sim. 2 pessoas se mudaram recentemente para o ginásio Falarbor? Perguntou Kotoko. Colocando o copo na mesa, Terrance lançou um olhar profundo para Kotoko e disse, sim. Por que eles estão morando no ginásio Falarbor? Você concordou com isso? Por quê? Kotoko se levantou de repente, olhando para Terrance confusa. Se essas pessoas tivessem laços com Terrance, ele também acabaria se metendo em problemas. Além disso, o ginásio era uma instalação importante sob a supervisão da Liga Pokémon. Albus e Fujiki, eles realmente ousaram viver lá? Kotoko não conseguia entender nada. Então, você realmente vivenciou o incidente da Ilha do Pesadelo. Terrance exalou, olhando para Kotoko com uma expressão complicada. O coração de Kotoko batia violentamente enquanto ela olhava para Terrance em descrença. Você realmente sabe sobre a Ilha do Pesadelo? Após um breve silêncio, Terrance olhou para ela e disse, Albus e Fujiki me contaram. Impossível. Algo tão importante assim, eles nunca contariam a ninguém. Kotoko ainda não conseguia acreditar. Irmã Kotoko, mesmo que Ilha do Pesadelo possa ter deixado você com experiências ruins, tudo está no passado agora. Você não precisa ficar pensando tanto nisso. Terrance também se levantou tentando confortá-la. Ao ver Kotoko em um estado tão estável, Terrance se sentiu incomodado. Talvez a Ilha do Pesadelo realmente tenha deixado Kotoko com cicatrizes profundas. Mas por que Albus ainda era normal? Não, espere, ele também não era normal. Terrance continuou, já que tudo isso é passado, por que não olhar para frente? Irmã Kotoko, você não é uma treinadora excepcional agora? Você pode continuar perseguindo seu sonho, colete emblemas, desafie a conferência da liga, faça as mesmas coisas que os outros treinadores. Não, você não entende nada. Mas equipe Pesadelo. Tantas pessoas morreram. Kotoko de repente deixou escapar. Seus pensamentos estavam em caos. Terrance imediatamente ficou em silêncio. Tantas pessoas morreram? Ela estava se referindo aos sujeitos de teste na Ilha do Pesadelo, ou aos próprios membros da equipe Pesadelo. Poderia ser. A testa de Terrance franziu por um momento antes de se suavizar, quando a suspeita chocante em sua mente foi confirmada. Quando Albus e os outros escaparam da equipe Pesadelo, eles escolheram o caminho mais sangrento e mataram diretamente para escapar? E eles até destruíram a sede da equipe Pesadelo. Claramente, eles fizeram isso por meio da violência. Se esse fosse o caso, muitas pessoas devem ter perdido suas vidas por causa disso. O coração de Terrance apertou quando ele olhou para Kotoko novamente, então era com isso que ela estava preocupada. Miss Magius, ajude-a a se acalmar. As emoções de Kotoko estavam instáveis.
Terrance teve que ajudá-la a se acalmar primeiro. Ao receber o comando, Miss Magius, que estava ao lado de Terrance, começou a acalmar lentamente as emoções de Kotoko por meio de orientação mental. Somente quando Kotoko finalmente pareceu mais calma é que Terrance investigou cuidadosamente. Você matou alguém? Assim que as palavras saíram de sua boca, as pupilas de Kotoko se contraíram. Embora ela tenha escondido isso imediatamente, Terrance ainda captou a mudança em sua expressão. Como esperado, Terrance suspirou. Foi durante sua fuga da Ilha do Pesadelo? Kotoko levantou a cabeça, querendo negar, mas quando viu a expressão séria no rosto de Terrance, de repente ela não sabia como responder. Então é por isso que você está tão em pânico. Você está preocupado em enfrentar consequências legais, mesmo que você também tenha sido uma vítima. O olhar de Kotoko vacilou levemente, mas Terrance não havia terminado de falar. Mas não é isso que mais te preocupa. Chamar suas ações de legítima defesa não seria errado. Isso é algo que lhe preocupa, mas não é o que lhe deixa tão ansioso. O que você realmente teme é que alguns remanescentes da equipe Pesadelo escaparam, e eles podem buscar vingança contra aqueles de vocês que fugiram da Ilha Pesadelo. Naquele momento, o rosto de Kotoko ficou mortalmente pálido. Então é isso. Terrance suspirou internamente. Se Kotoko não tivesse vindo até ele, ele não teria conectado todos esses pontos. Embora tudo isso tenha sido obra de Albus, como alguém que escapou da Ilha do Pesadelo e se rebelou contra a equipe Pesadelo, Kotoko vivia com medo constante. Albus e Fujiki eram órfãos e não tinham nada a perder, mas Kotoko, que tinha uma família e queria retornar a uma vida pacífica, se expôs. Ela não poderia suportar as consequências. Foi por isso que Kotoko fez tudo o que pôde para se manter escondida. Mesmo que houvesse risco de retaliação, ela não ousou procurar ajuda da polícia, porque acreditava que a maneira mais segura era manter esse segredo enterrado em seu coração. Agora Terrance finalmente entendeu o que estava pesando na mente de Kotoko. Albus e Fujiki estão de fato hospedados no ginásio Falarbor, mas não se preocupem. A cidade Falarbor de hoje não é a cidade Falarbor do passado. Não é qualquer pessoa aleatória que pode vir aqui e fazer o que bem entender, disse Terrance seriamente, olhando diretamente para Kotoko. Como líder do ginásio Falarbor, defenderei esta cidade contra quaisquer ameaças externas. Terrance, você? Kotoko olhou para Terrance, atordoada. Eu obtive um entendimento básico sobre Albus e Fujiki. Você sabe por que eles não têm medo da vingança do time Pesadelo? Terrance perguntou. Além do fato de que eles não têm anexos, eles também são treinadores incrivelmente poderosos. Até eu tenho que admitir a força deles. Você já lutou comigo antes, então me perdoe por ser direto, mas sua força não chega nem perto da deles. Terrance disse lentamente. Kotoko sorriu amargamente. É por isso que mantive o hábito de treinar meus Pokémon todos os dias, só por precaução. Olhando para a expressão amarga de Kotoko, Terrance congelou de repente. O novo formato de ginásio que ele havia elaborado na noite passada se repetiu em sua mente e naquele instante, um formato em particular assumiu o centro do palco, formando uma ideia clara em sua cabeça. Irmã Kotoko, em vez de se esconder aqui e sufocar seus sonhos e experiências, você não quer continuar perseguindo seu sonho de se tornar uma treinadora? E se eu lhe desse uma oportunidade, não apenas para continuar perseguindo seu sonho de treinador, mas também para lhe dar a confiança para enfrentar quaisquer membros restantes do equipe Pesadelo? Você aceitaria? Além disso, se algum remanescente da equipe Pesadelo existe ou não, isso ainda está no ar. Capítulo 454. O terceiro desafiador. Terrance saiu da casa de Kotoko. Depois que ele saiu, Kotoko caiu em pensamentos profundos, lembrando-se da proposta de Terrance que havia acabado de fazer. Quer se tornar um instrutor de academia? Com a identidade de treinador de ginásio, ela também seria considerada um membro oficial da Liga Oen. Ter esse status significava que qualquer organização ilegal teria que pensar duas vezes antes de atacá-la. Até agora, nenhuma organização ousou se opor abertamente à Liga Pokémon, muito menos a um grupo como a equipe Pesadelo, que foi destruída por apenas 2 pessoas. Retaliar-se contra um órfão sem histórico ainda pode ser algo que algumas pessoas podem fazer, mas atacar um treinador de ginásio, quer tenham tido sucesso ou não, levaria a equipe Pesadelo ao verdadeiro esquecimento. A Liga Pokémon nunca permitiria que uma pequena organização desafiasse sua autoridade. Além disso, com a identidade de uma instrutora de academia, o sonho de Kotoko de se tornar uma instrutora teria um ponto de partida muito melhor. Depois de sair, Terrance também refletiu se sua proposta tinha sido apropriada. Comparado a Ian e Scarlet, a fundação de treinador de Kotoko já era muito sólida, e tinha sido aprimorada por meio de repetidas batalhas reais. Para chegar ao nível de Kotoko, Ian e Scarlet, mesmo que tivessem sorte, precisariam de alguns anos para crescer. Com sua base sólida, Kotoko assumiria o papel de treinadora no ginásio de Falarbor apenas por um período de orientação de Terrance antes que ela pudesse compreender rapidamente o essencial e entrar no estado certo. Dessa forma, Terrance poderia esperar até que Ian, Scarlet e Shizana crescessem antes de confiar o ginásio a eles. Ao mesmo tempo, durante esse período, Kotoko também pode usar os recursos do ginásio para aumentar sua própria força e construir sua base. Atualmente, além de Terrance, os outros membros da velha Casa Verde ainda tinham uma base de treinadores relativamente fraca e precisavam de tempo para crescer. A curto prazo, essas crianças não seriam capazes de lidar com o papel de líder de ginásio adequadamente. Restos da equipe Pesadelo? De volta ao ginásio Falarbor, Terrance foi procurar Albus. Por que você está perguntando sobre isso de repente? Albus pareceu surpreso. No entanto, não acho que haja muita chance de eles ainda existirem.
Pense nisso, seus membros principais foram quase todos eliminados, deixando apenas algumas organizações com fins lucrativos, unidas por interesses. Para evitar a exposição, eles estariam mais focados em se esconder do que em fazer qualquer coisa que pudesse prejudicar seus próprios interesses. Mas não descarto exceções. Ainda pode haver alguns membros de nível extremamente baixo ou até mesmo alguns membros principais restantes, mas eles não devem ser capazes de causar muitos problemas. Hahaha, você está preocupado comigo? Não se preocupe, ninguém pode me machucar. Por que eu me preocuparia com você? Disse Terrance, sem palavras. Ouvindo você dizer isso, quase desejei que alguns dos remanescentes da equipe Pesadelo aparecessem para que eu pudesse derrotá-los todos de uma vez. Albus começou a pensar. Bem, então, apenas fique em guarda contra assassinatos. É hora de uma batalha de ginásio. Terrance deu de ombros. Ah? Uma batalha de ginásio? Acho que vou assistir. Eu não te convidei. Ginásio Falarbor, especializado em tipos insetos. Deixe-me queimar todos esses pequenos insetos até virarem cinzas. Um garoto ruivo, arrogante e com cabelo espetado entrou com arrogância no ginásio Falarbor. Eu sou Blaze de cidade de Twinleaf. Tem alguém aqui? O líder de ginásio está esperando por você. Por favor, siga-me. Scarlett apareceu do nada e falou com Blaze. Blaze não era um treinador novato. Ele já havia participado da conferência Sempre Grande, mas não chegou muito longe antes de ser eliminado. Essa pessoa era um tanto única. Parecia ser um treinador especializado em um único tipo, com quase todos os seus Pokémon sendo do tipo fogo. Foi também por isso que ele foi facilmente combatido e eliminado no início da conferência Sempre Grande. O ginásio Falarbor é um ginásio do tipo inseto. Ele provavelmente acha que teve sorte. Enquanto Terrance rascunhava um documento para mudar o formato de batalha do ginásio, ele esperava o desafiante desta manhã. Por causa de Kotoko, ele gradualmente se estabeleceu em um certo formato e estava fazendo as revisões finais. Uma vez que as revisões estivessem completas, ele as entregaria para Kotoko para revisão. Depois disso, caberia a ela fazer uma escolha. O tempo está curto. Terrance pensou consigo mesmo. O som de uma porta se abrindo o interrompeu. Terrance colocou no chão o que estava fazendo e, a essa altura, Scarlett já havia liderado o desafiante para a sala de batalha. Olá, desafiante. Eu sou Terrance, o líder de ginásio do ginásio de Falarbor. As regras são 1 contra 1. Uma partida decide a vitória. Se você me derrotar, ganhará o emblema de coordenação. Alguma pergunta? Não. Vamos começar. Blaze declarou. Terrance assentiu. O desafiante estava impaciente, exatamente como ele gostava. Para economizar tempo, ele havia escolhido um formato 1 contra 1 para essa batalha. Como o oponente era especialista em tipo fogo, ele quase certamente enviaria um Pokémon tipo fogo. Terrance já havia criado uma contra-estratégia. Se o oponente conseguisse passar por ele, então não faria muita diferença se fosse uma partida 1 contra 1 ou 2 contra 2. Vai, Masquerain. Terrance jogou uma Pokébola e ficou ali calmamente. Eu escolho você, Torqual. Blaze também enviou seu parceiro, um Pokémon que queima carvão dentro de seu corpo. Seu corpo era primariamente marrom avermelhado, com um casco de tartaruga cinza escuro que tinha 5 buracos vermelhos de fogo. Bem no topo, havia uma pequena abertura, da qual Torqual imediatamente começou a emitir fumaça espessa ao entrar na arena. Como esperado, um tipo fogo. Terrance ficou levemente surpreso. Masquerain era a melhor escolha do ginásio para lidar com Pokémon tipo fogo. O adversário estava procurando confusão. Se Blaze conseguiria derrotar Masquerain dependeria inteiramente de suas habilidades. Batalha, comece! Ao comando de Scarlett, Blaze rapidamente deu sua primeira ordem. Use o lança-chamas. Masquerain, dança do vento. Terrance falou calmamente. Rajada, desvie. Essa foi uma técnica aprendida com Bealtifre. Embora Masquerain não fosse tão proficiente com ela quanto Bealtifre, desviar do lança-chamas ainda era muito fácil para Masquerain. Depois, use água doce enquanto dança. Água doce? O que diabos é isso? Albus, que estava observando de cima, se espremeu pela fresta da porta e rapidamente se agarrou ao corrimão após ouvir a batalha começar. Espera aí, isso não é um movimento de esguicho de água? Aproveitando as correntes de ar, Masquerain desviou do ataque de Torqual e começou a reunir inúmeras bolhas de água, atirando-as em direção ao chão. Torqual, não tenha medo. Use o lança-chamas para evaporar essas bolhas de água. Blaze foi para a abordagem mais direta. No entanto, no momento seguinte, ele percebeu seu erro. O esguicho de água de Masquerain não era direcionado a Torqual. Em vez disso, ele foi espalhado uniformemente por toda a arena. Por um momento, Torqual foi incapaz de usar o lança-chamas para parar todas as bolhas de água. Com exceção da área diretamente abaixo de Torqual, o resto da arena estava agora coberto de manchas úmidas completamente encharcadas. Você acha que só um pouquinho de água pode incomodar Torqual? Torqual, mostre a eles o que você tem. Use espiral de fogo para transformar esta arena em seu campo de batalha, então ataque Masquerain. Estrondo. Um enorme espiral de fogo irrompeu de Torqual, varrendo a arena. No entanto, as chamas pareciam visivelmente instáveis, como se pudessem entrar em colapso a qualquer momento. Capítulo 455. Novo formato do ginásio Falarbor. É realmente um movimento do tipo esguicho de água, enfraquecendo o poder dos movimentos do tipo fogo em um instante. Mas evaporar a umidade no chão ainda é mais do que viável. Água doce. Parece que é parte de um movimento combinado. Albus pensou consigo mesmo. Ele não acreditava que Terrance ficaria incomodado com um ataque tão direto. Interessante, então é assim que funciona. Albus espalhou seu poder de aura, sentindo a estranha energia contida nas manchas úmidas, e sorriu. Então, enquanto o giro de fogo varria o chão e evaporava as manchas úmidas, Alvo levantou o nariz e deu uma fungada profunda. Um aroma doce? Blaze apertou o nariz. O que estava acontecendo? Por que havia um aroma doce na arena?
Comparado a Blaze Torqual, que estava de fato na arena, estava claramente se sentindo mais desconfortável. Embora o aroma doce fosse agradável, quanto mais Torqual inalava, mais nebulosa sua consciência se tornava. Aroma doce. Como eles conseguiram isso? Albus riu. Envolver a fragrância nas manchas úmidas, isso era possível? Ao usar o efeito de desaparecimento gradual do esguicho de água, o cheiro seria liberado gradualmente novamente, tornando quase impossível se proteger dele. A atitude do seu oponente de evaporar as manchas de umidade só acelerou esse processo. Masqueran, esguicho de água. Torqual lança chamas. Terrance continuou dando comandos. Blaze claramente não tinha desistido de resistir ainda. Embora a condição de Torqual parecesse ruim, pelo menos ele não tinha sofrido nenhum dano direto, usando lança-chamas para bloquear o esguicho de água. No entanto, para sua surpresa, o esguicho de água usado agora era completamente diferente do anterior em termos de estratégia de ataque. Incontáveis gotas de água choveram em direção a Torqual. Blaze ficou um pouco surpreso, mas não muito preocupado, pensando que o lança-chamas deveria ser capaz de bloqueá-lo. Ele não pode bloqueá-los. Albus olhou para a condição de Torqual e balançou a cabeça levemente. Estava em um estado muito ruim. O esguicho de água do oponente era denso e disperso, mas disperso e denso ao mesmo tempo, claramente o resultado de um treinamento especial. Nessa situação, com a mente de Torqual atordoada pelo aroma, desviar exigiria um golpe de sorte incrível. E com certeza, apesar de neutralizar algumas das bolhas de água, Torqual ainda não conseguiu evitar ser espirrado. Embora esguicho de água não fosse conhecido por seu poder ofensivo, como um Pokémon do tipo fogo, entrar em contato com água ainda era altamente desconfortável para Torqual. Além disso, o efeito do esguicho de água era enfraquecer o poder dos movimentos do tipo fogo. Ainda não acabou. Desta vez, o esguicho de água vem com um pequeno presente também, lembrou Terrance. No momento seguinte, a condição de Torqual piorou. Parecia que ele havia entrado em contato com algum tipo de pó irritante, e seu corpo inteiro começou a mostrar sinais de paralisia. Como um treinador, este Blaze é completamente desqualificado. Albus assistiu à batalha de cima sem palavras. Ele já tinha pensado em pelo menos 3 maneiras de combater essa estratégia, embora uma delas fosse limitada pela força de Torqual e pudesse não ser totalmente eficaz. Chato. Nesse ponto da batalha, Albus já conseguia ver o resultado. O estilo do desafiante não passava de ataques diretos, ele não tinha noção de contra-ataque ou estratégia. Durante toda a batalha, ele tinha sido completamente guiado por Terrance. Com os debuffs duplos do aroma doce e do pó atordoante, Torqual não tinha chance de virar o jogo contra o Masqueran de Terrance. 1 minuto depois, Scarlet anunciou o resultado. O vencedor foi o líder de ginásio, Terrance. Com a batalha de ginásio terminada, Blaze saiu se sentindo desanimado, enquanto Terrance continuou a elaborar o plano de modificação do formato do ginásio. No entanto, neste momento, Albus saiu do ginásio e alcançou Blaze. Ele estava simplesmente entediado demais. Ei, você sabe por que perdeu? Albus gritou para ele. Quem é você? Você estava no ginásio agora mesmo? Blaze perguntou surpreso. Meu nome é Albus. Posso te ensinar uma maneira fácil de derrotar aquele Masqueran. Quer aprender? Albus sorriu levemente. Seu Torqual não é mais fraco que aquele Masqueran. O problema é com seu comando. Você confia demais em movimentos do tipo fogo. Albus pensou que Blaze ficaria animado e imploraria por conselhos, mas em vez disso, foi recebido com um revirar de olhos. Quem você pensa que é? Não preciso da sua ajuda. Voltarei e os desafiarei novamente. Por um momento, Albus ficou atordoado. Droga. Seu pirralho, eu te desafio. Se você tiver coragem, me enfrente 1 contra 1. Quem tem medo de quem? Vamos lá. Enquanto isso, Terrance, ainda sem saber que Albus havia ido atrás do recente desafiante de ginásio, finalmente terminou de elaborar o novo formato de batalha. Ginásio Falarbor, líderes de ginásio duplos. Pré-requisito do desafio de ginásio. Experiência anterior participando de um concurso Pokémon. Modo desafio. 2 escolhas. Primeiro modo, uma batalha direta de ginásio. Vencer concede o emblema de coordenação. Segundo modo, registre-se e em um horário designado, receba um ovo Pokémon contendo um Caterpie ou um Wurmple do ginásio de Falarbor, junto com uma cópia do método básico de treinamento orientado à coordenação. O desafiante deve então treinar este Pokémon do tipo inseto e ganhar uma fita dentro de 6 meses. Se for bem sucedido, ele pode usar este Pokémon para desafiar Terrance. Ao passar no desafio, ele receberá o método avançado de treinamento orientado à coordenação e o emblema honorário de coordenação. O primeiro modo de desafio foi principalmente para treinadores que desejam competir apenas na conferência da liga. No entanto, para limitar o número de participantes e garantir que os desafiantes entendam o aspecto de coordenação que o ginásio de Falarbor testa, Terrance estabeleceu um pré-requisito para os desafios de ginásio, experiência prévia participando de um concurso Pokémon. Comparado a alguns ginásios que exigem 3 Pokémon ou 4 emblemas, essa condição não é particularmente severa para novatos. A maioria dos desafiantes optaria pelo primeiro modo, e o líder de ginásio que comandaria essas batalhas não seria Terrance. O segundo modo de desafio, por outro lado, foi criado por Terrance para manter seu papel como treinador de ginásio. Se o primeiro método de desafio foi principalmente direcionado a treinadores, então o segundo tem um pouco do viés pessoal de Terrance. Na verdade, ele é projetado mais para treinadores com preferência por coordenação ou mesmo para coordenadores diretos. Claro, alguns treinadores também podem participar apenas porque têm muito tempo livre e acham o formato interessante. O principal motivo para introduzir esse formato é o comprometimento de Terrance com os concursos Pokémon. Se o dia em que o emblema de ginásio for equivalente à fita chegar,
O ginásio de Falarbor sem dúvida terá grande apelo para os coordenadores que buscam experimentar novos estilos. Além disso, como um top coordenador, os métodos de treinamento Beal-Tifre de Terrance são muito procurados. Com isso em mente, os métodos de treinamento orientados para coordenação recompensados pela academia seriam um incentivo atraente para muitos. Ao mesmo tempo, esse formato serve como uma forma de promoção para os concursos Pokémon. Embora se candidatar a esse formato possa representar um desafio para Terrance, também pode beneficiá-lo, dependendo se os concursos Pokémon reconhecem sua abordagem e se a liga estaria disposta a apoiá-lo em estabelecê-la. Terrance tem um pouco de ambição. Embora o emblema de coordenação honorário funcione da mesma forma que um emblema regular, quem pode dizer que ele não se tornaria um verdadeiro símbolo de prestígio à medida que sua reputação crescesse? Assim como a taça Wallace de Wallace, que é cobiçada por inúmeros coordenadores. Então, esse formato aparentemente não convencional pode não ser ignorado de forma alguma. Em vez disso, ele pode brilhar intensamente. Com o novo sistema em vigor, Terrance poderia essencialmente adotar uma abordagem de não intervenção, precisando apenas enfrentar desafiantes durante períodos específicos a cada ano. Isso liberaria uma quantidade significativa de tempo pessoal para si mesmo nos próximos anos. Quanto à distribuição de ovos Pokémon do tipo inseto, não havia muito custo envolvido. Muitas regiões já estavam preocupadas com uma superabundância de Pokémon do tipo inseto, frequentemente hospedando concursos de captura de insetos para gerenciar seus números. Ninguém estaria particularmente interessado em Caterpie ou Wurmple, que já são abundantes. No entanto, com o método básico de treinamento orientado à coordenação fornecido pelo ginásio Falarbor, seria diferente. O ginásio Falarbor estava destinado a se tornar um centro para Pokémon do tipo inseto. Esses pequenos insetos eram fáceis de criar e amplamente disponíveis, e se Terrance colaborasse com várias organizações de Rangers, ele poderia facilmente obter um grande número de Pokémon do tipo inseto de graça, pois isso também contribuiria para manter o equilíbrio ecológico das florestas. Certo, essa é a estrutura geral para o novo formato. Se houver algum problema, posso fazer ajustes com base no feedback da Liga Owen. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 456. Obtendo o método de meditação. O novo formato do ginásio foi finalizado, e Terrance foi procurar Kotoko novamente. Ele poderia primeiro ajudar Kotoko a obter a identidade de treinadora, tornando-a uma aprendiz de ginásio, e depois promovê-la para a posição de assistente de líder de ginásio. Suas principais tarefas seriam simplesmente auxiliar Terrance a realizar o primeiro tipo de batalha de ginásio padrão e ser responsável por guiar e registrar desafiantes. Para o segundo modo. Falando nisso, a dificuldade do trabalho não era alta, e Terrance também não a deixaria trabalhar de graça. Ele alocaria razoavelmente alguns dos recursos compartilhados do ginásio para ela usar no treinamento de seus Pokémon. Na verdade, Kotoko só precisaria conduzir no máximo 1 ou 2 batalhas por dia para cumprir suas funções de líder de ginásio. Era praticamente um acordo ganha-ganha garantido. Se a posição fosse tornada pública, era provável que muitos instrutores competissem por ela. Terrance percebeu que Kotoko hesitou por um longo tempo antes de finalmente tomar uma decisão. Quando fez, ela pareceu aliviada, como se tivesse acabado de largar um fardo pesado. Obrigado. Kotoko expressou sua gratidão. Não precisa me agradecer. Terrance balançou a cabeça. Para Terrance, isso era uma questão trivial. Ter Kotoko assumindo essa posição o beneficiou também. Enquanto para Kotoko, a ajuda de Terrance foi como dar a ela uma nova esperança, permitindo que ela saísse da sombra do equipe pesadelo da perspectiva de Terrance. Isso também pode salvá-lo de muitos problemas e formalidades desnecessárias. Afinal, ele conhecia Kotoko bem, e ela também era nativa de cidade de Falarbor. Sua fundação como treinadora também não era fraca. Com apenas alguns dias de treinamento sob a orientação de Terrance, ela estaria pronta para o trabalho. Tudo bem então, tenho 2 batalhas de ginásio chegando, e estarei ocupado com batalhas de ginásio pelos próximos dias também. Se você tiver tempo, vem assistir, Terrance disse depois de pensar um pouco. Eu lembro que você tem um Beedrill, certo? Sim. Tenho 3 Pokémon no total. Beedrill, Sandslash e Vileplume, respondeu Kotoko. Você trouxe todos eles da Ilha do Pesadelo? Perguntou Terrance. Sandslash e Beedrill são de lá, mas peguei Vileplume depois, respondeu Kotoko. Entendo. Terrance mostrou uma expressão pensativa. Se Sandslash e Beedrill vieram da Ilha do Pesadelo, eles provavelmente raramente receberam tratamento após as batalhas, certo? Kotoko ficou um pouco atordoada, mas assentiu. É verdade. No entanto, há um tipo de erva na Ilha do Pesadelo que pode ajudar a aliviar ferimentos. Embora seu efeito seja fraco, pode acelerar a recuperação. A maioria das pessoas confiava nela para sobreviver. Além disso, por causa dessa experiência, Sandslash e Beedrill desenvolveram habilidades de recuperação muito mais fortes. Há algum problema? Claro que há, um grande. Terrance disse. Sandslash pode estar bem, mas para Beedrill, tendo passado por um tratamento de ferimento tão bruto, não é realmente fácil ter sobrevivido até agora depois de tantas batalhas. Em alguns dias, eu te levo ao centro Pokémon para que seus 2 Pokémon sejam examinados. Até lá, pare o treinamento deles e veja se eles têm algum ferimento oculto do passado, disse Terrance. A erva de recuperação que Kotoko mencionou provavelmente era um dos ingredientes usados em poções. Esse tipo de erva é muito mais comum que berries, reproduz-se extremamente rápido e não é particularmente valiosa. Seus efeitos eram fracos quando usados sozinhos, dependendo do tempo para aliviar ferimentos em vez de fornecer a recuperação instantânea que poções poderia. Mesmo ferimentos leves levariam várias horas para cicatrizar, contando somente com isso para sobreviver a anos de batalhas.
Por trás de sua força impressionante, seus corpos provavelmente já estavam crivados de ferimentos ocultos. Nem mesmo poções podem remover completamente os efeitos persistentes da batalha, eles ainda precisavam de tratamento em um centro Pokémon. E essa erva era apenas um ingrediente em poções, não a poção em si. Isso. Kotoko ficou atordoada. Não se deixe enganar pelo quão fortes eles parecem agora. Quando seus Pokémon ficarem mais velhos, você vai perceber o quão ruim a condição deles realmente é, disse Terrance lentamente. Então, como se algo de repente lhe ocorresse, ele perguntou. Você sabe quais Pokémon Albus e Fujiki têm? Por que você está perguntando isso? Estou apenas curioso. Diga-me apenas que espécies eles têm. Albus. Ele tem um Lucario, e também um Beedrill, assim como um Linoone. Kotoko lembrou. Após ouvir sua resposta, Terrance revelou uma expressão exatamente como esperado. Os Pokémon que Albus e Fujiki carregavam agora não eram, como eles mesmos disseram, aqueles que eles criaram originalmente. Eles foram soltos? Ou, eles morreram? Terrance ficou em silêncio por um momento, então disse a Kotoko, tudo bem, eu entendi agora. Venha para o ginásio mais tarde. Depois que Kotoko tomou sua decisão, Terrance também se preparou para dar o próximo passo e enviar uma inscrição. Afinal, não havia como dizer quanto tempo o processo de aprovação levaria. Se ele pudesse se inscrever com antecedência, ele poderia muito bem fazê-lo. No entanto, antes disso, Terrance planejou originalmente entrar em contato com o Sr. Raul Contesta, mas depois de pensar um pouco, ele decidiu não fazê-lo. A menos que ele encontrasse dificuldades, era melhor evitar entrar em contato com ele por enquanto. Afinal, o festival que Contesta mencionou ainda não aconteceu, e Terrance ainda não demonstrou valor suficiente. Pedir favores repetidamente, mesmo que Raul Contesta o tenha em alta conta, ainda o colocaria em uma posição embaraçosa. Mas, se durante esse festival eu puder fazer algo grande, como fazer Altaria passar por uma Mega Evolução? Mas, se a Mega Evolução fosse revelada ao público agora, isso causaria alguma consequência negativa? Terrance mais uma vez caiu em pensamentos profundos. Se ao menos a Liga Pokémon anunciasse oficialmente a existência da Mega Evolução para a comunidade de treinadores em breve, ele poderia usá-la abertamente sem se preocupar. Afinal, se ele fosse o único a expor algo que outros estavam deliberadamente mantendo em segredo, ele poderia acabar fazendo inimigos. Esse festival deve acontecer em breve, certo? Já faz um ano. Terrance não pensou muito sobre o assunto antes que outra coisa chamasse sua atenção. Mestre Vitor havia retornado, e trouxe consigo o método básico de meditação para poder psíquico. Fazia apenas 3 dias, mas Mestre Vitor já o havia encontrado. Sua eficiência era realmente impressionante. Este é o método de meditação que encontrei para você. Ele foi compilado por um usuário psíquico experiente especificamente para pessoas comuns praticarem. Ele foi projetado para aqueles sem nenhuma base anterior, mas com forte força de vontade. Mestre Vitor entregou a ele um livreto, provavelmente uma cópia, consistindo de apenas algumas páginas. Com a explicação do Mestre Vitor, Terrance ganhou um entendimento geral. O método de meditação em si era simples, mas grande parte do texto do livreto consistia em dicas e notas sobre aspectos importantes a serem considerados durante a meditação. De acordo com o método de treinamento descrito aqui, conforme explicado pela outra parte, se alguém tem talento decente, deve ver uma melhora notável em sua força mental dentro de um mês. Após 3 anos de treinamento, deve ser capaz de refinar sua força mental e condensá-la em um único fio de poder psíquico. 3 anos, só por um único fio? Terrance sorriu amargamente. Isso mesmo, apenas um tópico. Isso é para alguém com pelo menos algum talento. Se uma pessoa tem uma forte afinidade por poder psíquico, depois de 3 a 5 anos de treinamento, ela deve ser capaz de dobrar uma colher com concentração total. Mestre Vitor retransmitiu, recontando a conversa que teve com a outra parte. Isso é muito longo. E esse nível de poder psíquico era praticamente inútil. Terrance ficou sem palavras. Capítulo 457. Praticando o método de meditação. Terrance ficou em silêncio por um momento antes de perguntar se o Mestre Vitor havia pago um alto preço para obter esse método de meditação. Um preço? Na verdade, não. Uma vez fiz um pequeno favor à outra parte. Mestre Vitor balançou a cabeça. Um pequeno favor? Mesmo sem pensar muito, Terrance sabia que não poderia ter sido apenas um pequeno favor. Que tipo de favor valeria um método para treinar poder psíquico? Embora, na opinião de Terrance, esse método fosse bastante medíocre. Se ele tivesse transmigrado para um mundo de poder psíquico, ele poderia ter passado décadas estudando-o. Mas no mundo Pokémon, ele preferiria treinar um Pokémon do tipo psíquico. Naquele momento, para Terrance, até um mês parecia tempo demais. Ele ainda não sabia os passos exatos do treinamento de força mental. Se isso exigisse treinamento de longo prazo, sem dúvida atrasaria e desperdiçaria muito do seu tempo, o que não vale a pena. Vou tentar assim que terminar minhas batalhas de ginásio, disse Terrance. Isso funciona. Vou te dar as informações de contato da pessoa. Se você encontrar alguma dificuldade, pode entrar em contato com ele. Eu já o informei. Tudo bem. Terrance assentiu. A propósito, você já finalizou seu plano para a academia? Comparado à Mega Evolução, o Mestre Vitor estava na verdade mais ansioso para que Terrance obtivesse o título de criador sênior o mais rápido possível. Se ele queria que Terrance dedicasse sua energia à pesquisa, então o ginásio fosse modificando seu formato, fechando-o ou entregando-o a outra pessoa. Precisava ser tratado adequadamente.
Está pronto, disse Terrance. Estou com ele. Você gostaria de dar uma olhada? Claro. Mestre Vitor ponderou por um momento. Como o plano já estava rascunhado, não havia mal algum em ele rever as mudanças. Embora nunca tivesse prestado muita atenção ao ginásio, Vitor estava bastante curioso sobre que tipo de mudanças Terrance havia decidido fazer. Enquanto ele lia cuidadosamente as mudanças no formato do ginásio elaboradas por Terrance, sua expressão permaneceu neutra a princípio. Mas enquanto ele continuava, ele riu de repente. Ah, isso está se aproximando do estilo do concurso Pokémon? Sim. Terrance respondeu. Esta cláusula aqui, o pré-requisito para desafiar o ginásio, ter participado de um concurso Pokémon, imagino que vários treinadores farão reclamações sobre o seu ginásio. Estou preparado para isso. Para facilitar o processo de aprovação, não mencionarei essa condição na minha solicitação inicial à liga, mas gradualmente divulgarei isso depois. Se a reação for muito severa, sempre posso fazer ajustes depois. Além disso, muitos ginásios impõem condições bastante rigorosas para filtrar os desafiantes com antecedência. Esse pré-requisito não deve ser um grande problema. Terrance pensou bem. Afinal, participar de um concurso Pokémon não é particularmente difícil, e cidade de Falarbor convenientemente tem um salão de concurso Pokémon, então não causaria atrasos. A avaliação principal do ginásio Falarbor era a coordenação, e se um treinador nem mesmo entendesse isso, pode ser bem difícil para o líder do ginásio. Contanto que o desafiante não seja muito desinformado, ter participado de um concurso Pokémon uma vez deve ser o suficiente para atender aos padrões do ginásio Falarbor. Quanto a qualquer um que dependa da força bruta para destruir o ginásio, Terrance teria que aceitar isso como azar. Afinal, o ginásio tipo inseto era mais uma fachada, e somente a Beltifle que ele treinou por 4 anos tinha alguma força real. Mas essa parte, sobre fornecer ovos Pokémon do tipo inseto, esqueça. Tenho certeza de que você já tem um plano em mente, então não vou comentar mais. Mestre Vitor pretendia oferecer algum conselho, mas decidiu se conter. Não há nada de muito errado com seu formato, mas conseguir sua aprovação ainda será um pouco complicado. Vou pedir a alguém que conheço para lhe dar uma mão, então não se preocupe muito com isso, disse Mestre Vitor. Terrance não tinha nada além de gratidão neste momento. Ele não disse muito em termos de formalidades, mas fosse o método de meditação ou todas as vezes que o Mestre Vitor o ajudou, ele se lembrava de tudo. Ele planejava retribuir o favor quando tivesse a capacidade de fazê-lo no futuro. Com isso, chegou a hora da batalha de ginásio de Terrance. Como Kotoko estava assistindo, Terrance decidiu enviar sua pequena Beltifle e Vivillon. Pequena Beltifle era o sucessor mais habilidoso da técnica de fluxo de ar de Beltifle. Ele já a havia mais ou menos dominado e agora era ainda mais hábil em manipular correntes de ar do que Beltifle era quando Terrance começou a viajar. No entanto, Terrance percebeu que parecia ter atingido um limite. Olhando para as experiências de outros Pokémon como referência, enquanto o pequeno Beltifle tinha rapidamente compreendido a técnica, era, no fim das contas, algo que ele tinha aprendido com outro Pokémon. Uma vez que ele chegou a um certo ponto, ele parecia estar preso em um gargalo, incapaz de avançar mais como Beltifle tinha. Terrance especulou que a menos que a pequena Beltifle pudesse desenvolver técnicas adequadas a si mesma sobre sua fundação atual, meramente imitar o estilo de Beltifle resultaria em algo nem aqui nem ali. Ela seria incapaz de atingir o nível de Beltifle, muito menos superá-lo. Quanto ao Vivillon, sua maior força não era usar correntes de ar para se aprimorar, mas sim usar correntes de ar para controlar diferentes tipos de pólvora. Pó venenoso, pó sonoro, espora atordoante. Com 3 tipos de pólvora, Vivillon podia executar uma variedade de combinações táticas. Eu não percebi isso em batalhas anteriores, mas desta vez está muito claro. Kotoko observou enquanto Terrance comandava seus 2 pequenos insetos na batalha e chegou a uma conclusão. Ela parecia ter adquirido uma compreensão inicial do estilo de batalha do coordenador. No entanto, esse entendimento ainda estava em estágio inicial. Mesmo que a força demonstrada não fosse necessariamente superior à dos oponentes, eles podiam aproveitar sua compreensão de movimentos e de seus próprios corpos para mostrar um estilo de combate distinto. Se ela pudesse incorporar esse conceito em suas próprias batalhas, seria de grande ajuda. Kotoko pensou consigo mesma, embora não soubesse que essa ideia já havia sido proposta há muito tempo. Os princípios de um coordenador deveriam sempre ter sido parte do conjunto de habilidades de um treinador, mas a maioria dos treinadores simplesmente não era capaz de dominar todos os aspectos. Em termos de coordenação, teoricamente falando, era considerada uma habilidade fundamental para todos os treinadores. O plano de Terrance para o dia era usar a batalha de ginásio para dar algumas dicas a Kotoko antes de guiá-la. No entanto, ele decidiu adiar isso um pouco. Já que o Mestre Vitor havia trazido o método de meditação de repente, Terrance sentiu que era necessário tirar um tempo para experimentá-lo primeiro. Então, depois de terminar a batalha de ginásio, Terrance deixou Kotoko ir para casa primeiro. Deixado sozinho, ele voltou para seu quarto e pegou o método básico de meditação que o Mestre Vitor havia trazido. O método de meditação do poder psíquico envolvia concentrar o coração, a mente e o espírito inteiramente em uma origem primordial, com o objetivo final de guiar a pessoa a um estado de foco singular, fortalecendo e refinando assim sua energia psíquica. E por meio de uma prática simples de meditação, também é possível eliminar emoções negativas e relaxar a mente. Lendo a introdução, Terrance começou a aprender passo a passo. O primeiro passo para entrar em um estado meditativo era concentrar a mente, observar a si mesmo, acalmar as emoções e estabilizar seu humor. Em seguida, coordenando com uma técnica especial de respiração, era possível gerar uma corrente quente dentro do corpo, permitindo que os pensamentos fluíssem naturalmente com a respiração, sincronizando o coração e a respiração, alinhando a intenção com a energia. Quanto ao que vem a seguir, Terrance não conseguiu entender direito. Felizmente, houve uma explicação simplificada fornecida mais tarde.
Capítulo 458. Multitarefa. Hein? Isso é estranho. 2 horas depois, Terrance começou lentamente a entender os conceitos básicos do método de meditação. Passando tanto tempo, Terrance inicialmente pensou que algo estava errado. Mas depois de persistir por mais um tempo, ele congelou de repente. Esse sentimento é, embora uma onda de calor tenha invadido sua cabeça, sua mente sentiu um frescor inesperado, fazendo Terrance tremer por um momento. No entanto, ele rapidamente se adaptou à sensação. Foi incrível. Além do choque estimulante inicial, a sensação diminuiu gradualmente. No entanto, Terrance ainda podia sentir claramente a sensação de relaxamento em sua mente. Quando foi a última vez que ele sentiu algo assim? Ah, certo, depois de terminar um conjunto inteiro de exame de admissão à faculdade de 5 anos, simulação de 3 anos. E então pular imediatamente para uma sessão de jogo. Foi incrível. Tão relaxante. É assim que se sente ao meditar? Se for esse o caso, então ficar nesse estado o tempo todo não seria nada ruim. Terrance deixou seus pensamentos vagarem livremente, todos os tipos de ideias emergindo enquanto ele aproveitava esse estado. Mas então, bum, uma percepção repentina o atingiu, fazendo-o congelar novamente. As notas sobre o método de meditação mencionam especificamente que nunca se deve deixar os pensamentos vagarem durante a meditação. Foco absoluto é necessário para manter o estado meditativo. Mas agora mesmo, muitos pensamentos aleatórios surgiram na minha cabeça. Então, por que eu ainda fui capaz de manter meu estado meditativo? Terrance ficou atordoado. Seu estado meditativo só desapareceu quando sua respiração ficou irregular. Ele pegou o método de meditação e leu várias vezes. Ele tinha quase certeza, deixar a mente vagar durante a meditação era um tabu sério. No entanto, enquanto sua respiração permanecesse estável, seu estado meditativo não havia entrado em colapso, apesar de seus pensamentos vagarem para outro lugar. O que está acontecendo aqui? Terrance ficou completamente perplexo. As notas sobre o método de meditação poderiam estar incorretas? Isso parecia altamente improvável. Ou, eu sou talentoso. Quando esse pensamento passou pela sua mente, Terrance riu descaradamente para si mesmo, e logo se viu perdido. Não querendo aceitar isso como um acaso, ele experimentou várias outras vezes. Eventualmente, Terrance confirmou. Ele podia se envolver em outras atividades enquanto meditava. Contanto que ele mantivesse um ritmo respiratório constante, evitasse ficar muito excitado ou tenso e evitasse movimentos físicos intensos. Ele conseguia permanecer em estado meditativo o tempo todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terrance então tentou falar enquanto meditava. Com certeza, falar interrompeu sua respiração e quebrou seu estado meditativo. Após cerca de mais 1 hora de experimentos, Terrance chegou a uma conclusão. Ele conseguia realizar várias tarefas ao mesmo tempo enquanto meditava. Sem precisar de foco mental total, ele ainda podia meditar e refinar sua força mental. Por que isso está acontecendo? Poderia ser porque eu transmigrei, e meu corpo é de alguma forma diferente das pessoas normais? Terrance originalmente queria usar o método de comunicação que o mestre Vitor lhe dera para fazer algumas perguntas. No entanto, depois de pensar um pouco, ele desistiu da ideia e decidiu explorar por conta própria primeiro. Até agora, a meditação não lhe trouxe nenhum efeito negativo. Pelo contrário, levou-o a descobrir um talento inesperado para a meditação. Terrance sentiu como se tivesse tropeçado em um novo continente e experimentando continuamente. Seu foco estava principalmente em falar. Terrance queria encontrar uma maneira de falar sem interromper seu ritmo respiratório. Este estado já é incrível. Se eu puder recitar coisas ou aprender conhecimento enquanto medito, isso pode dobrar minha eficiência. Afinal, a clareza e o conforto na mente durante o estado meditativo não são apenas uma ilusão. Se eu também puder falar, então serei capaz de observar situações de batalha, analisá-las e emitir comandos para meus Pokémon enquanto mantenho esse estado mental altamente lúcido e ativo. Isso reduziria minhas chances de cometer erros, ao mesmo tempo em que me ajudaria a encontrar as melhores oportunidades de ataque. Esses tipos de habilidades eram em grande parte inatas. Algumas pessoas eram naturalmente mais inteligentes, enquanto outras tinham mais facilidade para se concentrar. Embora essas características pudessem ser treinadas, encontrar o método certo era difícil, e o processo era extremamente desafiador. É por isso que quando Terrance percebeu que poderia aprimorar esse aspecto de si mesmo por meio da meditação, ele sentiu como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Não é de se admirar. Não é de se admirar que, embora aprender conhecimento de criação parecesse difícil e obscuro quando eu era mais jovem, eu ainda era capaz de persistir sem encontrar muitos obstáculos importantes. Pensando nisso agora, enquanto minha mentalidade madura da minha vida passada me ajudou a entender as coisas mais facilmente. Minha força mental anormal também deve ter desempenhado um papel de apoio, multitarefa, mas apenas enquanto meditava. Quando Terrance tentou escrever com as 2 mãos ao mesmo tempo, ele mais uma vez confirmou seus limites. No entanto, isso já era mais do que suficiente. Com essa habilidade, ele poderia realizar muitas coisas e liberar muito mais tempo para si mesmo. Vamos continuar praticando. Sem perceber, Terrance estava imerso em estado meditativo por um período de tempo desconhecido. Ele continuou alternando entre praticar a fala enquanto meditava e tentar ler enquanto meditava. Ele estava se divertindo muito até que Ian o chamou para jantar, finalmente o tirando daquilo. O jantar está pronto? Terrance ficou surpreso. Fazer o jantar tinha sido originalmente sua responsabilidade durante esse tempo, mas parecia que ele estava muito absorto na meditação e perdeu a noção do tempo. Ian e os outros devem ter decidido não chamá-lo para pedir ajuda. Sim, estamos só esperando por você, disse Ian. Tudo bem, estou indo. Durante o jantar, Terrance permaneceu distraído, tentando meditar enquanto comia. O resultado? Ele acabou engasgando com a comida, o que lhe rendeu uma rodada de provocações de todos. Terrance, o que houve com você? Parece que algo em você mudou. Albus olhou para Terrance com curiosidade.
Ele havia notado uma mudança sutil na aura de Terrance. Fez isso? Deve ser sua imaginação, respondeu Terrance. Tudo bem, se você diz. Albus deu de ombros. Terrance sorriu. Por enquanto, ele decidiu manter esse segredo para si mesmo. Ao mesmo tempo, outro pensamento cruzou sua mente, ele queria tentar a Mega Evolução novamente. O que aconteceria se ele tentasse a Mega Evolução enquanto meditasse? Alguma coisa mudaria? Poder psíquico, quando forte o suficiente, pode até ajudar Pokémon a evoluir. Embora o que eu tenha seja apenas a forma mais rudimentar de poder psíquico, mal vale a pena mencionar. Parece que minha característica única trouxe algumas mudanças incomuns. Vale a pena tentar. Terrance terminou sua refeição rapidamente. Naquela noite, ele planejou experimentar o método de meditação novamente, testando todas as notas registradas no livro. Embora ele não sentisse que sua força mental tivesse melhorado substancialmente ainda, os benefícios imediatos que ele já havia descoberto o fizeram perceber o quão importante o método de meditação era para ele. No dia seguinte, Kotoko veio, planejando assistir às batalhas de ginásio de hoje. Ao mesmo tempo, esta também seria a primeira vez que Terrance pretendia testar o estado meditativo em batalha. Outro novato treinador como meu oponente, hein? Parece que o ginásio Falarbor é bem popular entre os novatos. Terrance pensou por um momento antes de tomar uma decisão rápida. Falando nisso, Kotoko também tem um Beedrill. Nesse caso, vou mandar Beedrill e aliados para essa partida. Capítulo 459. Defesa absoluta. O que há com esse Beedrill? Na arena do ginásio Falarbor, um desafiante com pouco mais de 10 anos estava com um olhar assustado. Combusquem, use o lança-chamas novamente. O garoto deu seu comando, recusando-se a desistir. Beedrill, defenda. Terrance emitiu sua ordem. Agite. Diante das chamas que se aproximavam, Beedrill nem tentou se esquivar. Em vez disso, brandiu rapidamente agulhas gêmeas, espalhando luz para fora como se estivesse tecendo fios em uma esfera. Quando as chamas desceram, elas colidiram com o escudo branco brilhante, enviando inúmeras faíscas e brasas voando em todas as direções. Dança das espadas e agulhas gêmeas. Há traços de ataque de fúria nisso também. Kotoko observou o Beedrill de Terrance, imerso em pensamentos. Os ferrões gêmeos do Beedrill eram suas armas de ataque, poderosas e mortais. Mas essa arma letal, estava na verdade sendo usada para defesa? Como ele foi treinado? Essa defesa parece completamente impenetrável. Se o movimento do oponente não for esmagadoramente poderoso, até mesmo as chamas teriam dificuldade em quebrá-lo. Kotoko pensou consigo mesma. O agulhas gêmeas de Beedrill era sua característica marcante. Se fosse exibido em um concurso Pokémon sem destacar a singularidade de agulhas gêmeas, a pontuação certamente seria baixa. Entretanto, mesmo quando os coordenadores usavam Beedrill, eles normalmente só exibiam a nitidez e a força de agulhas gêmeas. Quantos já usaram agulhas gêmeas em combinação com a velocidade de Beedrill para criar uma técnica defensiva? Observando o desafiante suar, Terrance sabia que seu oponente havia caído em um dilema. Combate corpo a corpo, ele tinha acabado de tentar isso, e ataques de longo alcance não eram diferentes. A técnica defensiva de Beedrill era impecável, não importava qual ataque Combusken usasse, ele não conseguia passar. Ele está prestes a desistir? Terrance se perguntou. O Beedrill que ele treinou possuía tanto ofensa absoluta quanto defesa absoluta, ambos contando com velocidade extrema. Claro, esse absoluto era apenas relativo a Pokémon mais fracos. Por exemplo, se um Altaria disparasse um único pulso do dragão, Beedrill ficaria gravemente ferido. Não, ele poderia acabar em um estado ainda pior. O nível de habilidade exibido aqui é tal que, para o desafiante passar, ele precisaria demonstrar poder muito superior ao de Beedrill. Caso contrário, ele teria que encontrar uma abordagem totalmente diferente. Entre os Pokémon do tipo inseto no ginásio Falarbor, a técnica defesa absoluta de Beedrill e a combinação de giro-bola e outros movimentos de Forretres treinada por Terrance tornam suas defesas as mais formidáveis. Se não fosse possível dominá-los com força bruta, a única maneira de romper sua defesa era com habilidades superiores. Já estou me segurando. Contra um desafiante novato, Terrance se absteve de fazer com que Beedrill usasse suas técnicas ofensivas. Isso por si só já era bastante misericordioso. No entanto, parece que diante da defesa absoluta de Beedrill, o oponente também é incapaz de avançar. Parece que Ariados não vai precisar subir ao palco. Terrance pensou consigo mesmo. Ao mesmo tempo, seu foco principal era testar a meditação. Durante toda a batalha, ele vinha mantendo o estado meditativo. Ele já havia testado antes. Se ele não desse comandos, não havia problema. Mas no momento em que ele falasse para dar um comando, seu estado meditativo quebraria. Isso frustrou Terrance imensamente, deixando-o com inveja da habilidade de Albus de se comunicar com Pokémon através da aura. Se ele não precisasse falar para dar comandos, suas habilidades como treinador melhorariam tremendamente. Dizem que se o poder psíquico for treinado até um certo nível, a telepatia se torna possível. Telepatia, alguns médiuns natos nascem com ela. Mas para aqueles que desenvolvem suas habilidades psíquicas mais tarde na vida, atingir esse nível é muito mais difícil do que desenvolver poder psíquico. Droga. Volte com Combusken. O desafiante pegou sua Pokébola relutantemente, respirando fundo. Agora é com você, Polivir. Vendo que Combusken não conseguia afetar Beedrill, o desafiante o chamou de volta e enviou outro Pokémon. Poliredemoinho? Terrance começou a especular sobre a intenção do oponente. Falando nisso, o que valia a pena prestar atenção em Polivir? Graças ao seu estado meditativo, sua mente clara foi capaz de rapidamente lembrar todas as características conhecidas de Polivir, mesmo dentro dos breves e tensos momentos de batalha. Ele imediatamente simulou possíveis cenários de batalha e fez previsões. Polivir, use hidrobomba. O desafiante comandou rapidamente.
É inútil. Você não pode romper a defesa absoluta do meu Beedrill. Como líder de ginásio, Terrance falou projetando um ar de profunda perícia. Hidrobomba surgiu, mas seu poder ainda não era o suficiente para justificar a preocupação de Terrance. Se fosse uma hidrobomba da Casfor, rápida, concentrada e poderosa, talvez valesse a pena desviar. Mas essa poderia ser completamente ignorada. Até mesmo um lança-chamas que tinha vantagem de tipo era ineficaz. Hidrobomba? O agulhas gêmeas foi brandido pelo ar, raios de luz tremeluzindo como fios finos, formando o que parecia um escudo impenetrável. Na realidade, era simplesmente que o agulhas gêmeas de Beedrill, combinado com a dança das espadas, estava se movendo tão rápido que criava a ilusão de um escudo. Ao mesmo tempo, conforme o número de manobras defensivas aumentava, o poder ofensivo do agulhas gêmeas também crescia. Além disso, a capacidade defensiva estava intimamente ligada à força do agulhas gêmeas. Estrondo. A água como chamas se espalhou em todas as direções, desviada por Beedrill. No entanto, neste momento, o desafiante sorriu triunfantemente e você caiu nessa. Polivir, agora é a hora hipnose. Usando o respingo de água da hidrobomba desviado por Beedrill como uma distração visual, Polivir rapidamente se moveu para uma posição onde a linha de visão de Beedrill estava bloqueada. Hipnose ativada. Exatamente como eu esperava. Terrance suspirou internamente. Polivir só tinha alguns movimentos viáveis, ele havia previsto esse resultado há muito tempo. Mesmo sem a mente clara de seu estado meditativo, não teria sido difícil descobrir. No entanto, Terrance não avisou Beedrill com antecedência. Mesmo quando ouviu o comando do oponente, ele escolheu não emitir uma contra-ordem imediata. Se Terrance tivesse dado um comando oportuno, a velocidade e os reflexos de Beedrill teriam facilmente permitido que ele se esquivasse. Mas como o desafiante finalmente pensou em uma maneira de contornar a defesa de agulhas gêmeas, Terrance decidiu jogar junto e deixar Beedrill levar o golpe. Ele não desviou. Vendo Beedrill sucumbir à hipnose e cair do ar, o desafiante ficou em êxtase. Polivir, rápido, use tapa do despertar. Tapa, 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 tapa. Ele está fazendo isso de propósito, certo? Observando a expressão chocada de Terrance, os lábios de Kotoko se contraíram. A atuação era óbvia demais. Até ela sabia que Beedrill deveria ter pelo menos tentado desviar. Mesmo que falhasse, deveria ter tentado. Mas Terrance, ele realmente parecia surpreso, como se não esperasse isso de jeito nenhum. Que rei do drama. Terrance uma vez me disse que o dever de um líder de ginásio não é derrotar desafiantes, mas testá-los, ajudá-los a crescer através das batalhas de ginásio. Isso significa que terei que pegar leve com os desafiantes no futuro também? Kotoko cerrou os punhos, observando a batalha mais atentamente. Hipnose, hein? Terrance falou surpreso. Eu fui descuidado. Eu não esperava isso de jeito nenhum. Hehehe, a hipnose do meu Polivir é realmente forte. O desafiante disse orgulhosamente. É mesmo? Bem, que coincidência. Você consegue vencer? Vai, Ariados. Capítulo 460. Mais uma vez mega evolução. O aspecto único do Polivir do oponente era, na verdade, apenas sua hipnose. No entanto, Terrance ficou bastante surpreso. Escolher Ariados foi uma decisão que ele tomou antes, mas ele nunca esperou tal coincidência. A especialidade de Ariados é tiro de seda. Entre os Pokémon do tipo inseto, a qualidade da seda de Ariados é quase de primeira. Portanto, as variações de sua seda eram extremamente diversas. Sob os cuidados de Terrance, um coordenador e criador, a seda de qualidade de Ariados foi treinada para se alinhar de perto com seu tipo, veneno. Ariados tem um movimento característico chamado fio tóxico, e o pré-requisito para esse movimento era que sua seda pudesse suportar toxicidade. Em termos gerais, um Ariados teria que atingir um nível muito alto de força para compreender esse movimento por si só. No entanto, graças ao treinamento de Terrance, Ariados aprendeu esse movimento muito antes. Além disso, se a força de Ariados não precisa ser particularmente alta, Terrance estava até considerando encontrar uma maneira de inventar um veneno potente, para que Ariados pudesse aprender o movimento tóxico. Se a seda pudesse ser infundida não com veneno comum, mas com tóxico, então para um Pokémon como Ariados que dependia muito de sua seda, sua força sem dúvida aumentaria significativamente. Hipnose. Depois que os dois Pokémon lutaram por algum tempo, o desafiante aproveitou a oportunidade e rapidamente deu o comando. Ele ainda queria usar a hipnose para decidir o resultado da batalha. Você quer usar o mesmo movimento contra mim? Terrance ficou sem palavras. Ele realmente subestima tantos líderes de ginásio. Além do mais, você sabe qual é a habilidade do Ariados? Com um sorriso, Terrance olhou para o treinador novato à sua frente e disse, lembre-se, Ariados tem a habilidade insônia. Ao mesmo tempo, Ariados suportou a hipnose de frente, com sua mente completamente inalterada, e então usou essa abertura para enredar Polivir com sua seda. O veneno penetrou. Enquanto isso, o movimento absorção estava continuamente drenando a resistência do oponente. Em menos de 10 segundos, Polivir ficou completamente sem resistência. Só resta Combusken. As chamas de Combusken são altamente efetivas contra fios de seda. Não será fácil lidar com isso a menos que eu vá com tudo. Isso está ficando interessante. Terrance levantou a cabeça para olhar para o desafiante atordoado e se retirou de seu estado meditativo. Não mais distraído por seus testes, ele se concentrou totalmente na batalha. Depois, por que você só ficou sério no final? Kotoko perguntou surpresa. Ela percebeu que nos momentos finais da batalha, Terrance estava comandando Ariados seriamente, o que era completamente diferente de como ele estava comandando Beedrill antes. Porque Combusken estava contando com sua vantagem de tipo para suprimir Ariados, o que não se alinha com a avaliação central do ginásio. O desafiante também não demonstrou nada de extraordinário.
Se ele nem mesmo entende quais vantagens Combusken tem além de seu tipo, como eu poderia deixá-lo vencer tão facilmente apenas contando com o tipo? Terrance disse com um sorriso. Combusken é famoso por suas técnicas de perna. Embora não seja estritamente limitado a esse estilo, o desafiante também não se destacou em nenhuma outra área. Simplesmente não havia razão para deixá-lo passar. Este desafiante ainda tem muito tempo para identificar suas deficiências. Esta derrota é apenas um chamado para ele acordar. Depende dele se ele pode encontrar uma maneira de melhorar. Se ele se concentrar em treinar as pernas de Combusken, sua força deve aumentar significativamente no curto prazo. Mas se ele puder confiar apenas na vantagem do tipo, mesmo que eu o deixe passar agora, ele acabará falhando mais tarde. Vantagem de tipo não é nada mais que um bônus. Terrance nunca acreditou que isso poderia determinar sozinho a vitória ou a derrota. Tudo bem, agora eu entendo. Kotoko memorizou as palavras de Terrance. Isso era algo que ela teria que passar no futuro também. Terrance sorriu levemente. Com a batalha de ginásio terminada, ele planejava ir para MT Chimney e encontrar um lugar remoto e desabitado para tentar a mega evolução mais uma vez. Antes de obter o método de meditação, ele conseguia mantê-lo por cerca de 3 minutos. Após adquirir o método, embora ele não tivesse sentido nenhum crescimento óbvio em sua força mental ainda, ele ainda queria tentar outra vez. Afinal, o estado meditativo era simplesmente incrível demais. Terrance não estava planejando ir sozinho, ele chamou Albus e Fujiki para se juntarem a ele. O quê? Você vai tentar a mega evolução de novo? Você encontrou uma maneira de estender a duração? Albus perguntou animadamente. Sim, mas levará pelo menos um mês para ver o efeito, estimou Terrance. Um mês, hein? Eu posso esperar. Albus pensou por um momento e disse. Então, ele rapidamente acrescentou. Afinal, quem sabe quando Darkrai pode perder o controle? Se formos até lá e descobrirmos que ele já deixou a Ilha do Pesadelo, isso seria um grande problema. Terrance ficou em silêncio. Ele não estava muito preocupado com Darkrai causando danos generalizados aos humanos. Afinal, mesmo que Darkrai fosse poderoso, ainda estava dentro do reino da compreensão humana. Havia várias armas e treinadores capazes de lidar com isso. Contanto que não fosse um daqueles Pokémon lendários saídos do folclore, os humanos ainda tinham muitas maneiras de se defender. O que Albus estava realmente preocupado não era só isso. Deixando de lado a possibilidade de Darkrai enlouquecer e machucar um pequeno número de humanos, o que ele mais temia era que Darkrai se machucasse durante esse tempo. Por exemplo, se ele machucasse humanos e fosse caçado por treinadores poderosos ou armas tecnológicas avançadas. Esse era um cenário que Albus não queria ver. Darkrai é uma vítima também. Albus suspirou levemente, não querendo ver Darkrai encontrar um destino trágico no final. O fato de eles, os sujeitos de teste da equipe Pesadelo, terem conseguido se libertar de seu controle foi em grande parte graças à ajuda de Darkrai. Os 3 chegaram ao cume do Monte Chimney. Esta área já era bem remota. Embora os treinadores ocasionalmente aparecessem no Monte Chimney, eles raramente vinham a este lugar. Terrance chamou Altaria, segurou seu Meganel e respirou fundo. Você está pronta? Ele olhou para Altaria. Depois de um momento, Altaria assentiu, e Terrance se permitiu relaxar. Albus e Fujiki recuaram para o lado, observando Terrance com expectativa. Fazia apenas alguns dias. Haveria alguma mudança. Altaria, alcance minha mente. Enquanto ele falava, Terrance entrou em estado meditativo e ao mesmo tempo, sua mente e a de Altaria se conectaram. A pedra-chave e a mega-pedra, ativadas. No instante seguinte, a pulseira emitiu uma luz brilhante, fundindo-se com a mega-pedra no corpo de Altaria. Uma poderosa onda de energia varreu para fora, marcando o início da nova transformação de Altaria. Altaria Mega Evolução. Um grito claro e agudo soou. Comparado à voz usual de Altaria, o grito de Mega Altaria era ainda mais penetrante, carregando uma sensação de majestade sem precedentes. O grito claro, embora aparentemente gentil, era cheio de poder. Incontáveis folhas e lâminas de grama balançavam descontroladamente, como se celebrassem o nascimento de um novo governante. Mega Evolution. Não importa quantas vezes eu veja, é sempre uma experiência chocante. É uma pena que Mega Pedras sejam tão raras. Albus murmurou para si mesmo, enquanto Fujiki também tinha uma expressão complicada. A frase chegue ao topo em um passo descreve perfeitamente a Mega Evolução. O consumo inicial de energia não mudou, mas enquanto em estado meditativo, a energia psíquica necessária para a Mega Evolução diminuiu, Terrance ficou muito feliz. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.